A gente vai dar início aí a fazer uma abordagem geral sobre a questão da disciplina, né, do projeto, né, até a gente finalizar com o seu artigo, a estrutura do artigo, né, e mostrar alguns exemplos, tanto exitosos quanto também que você não deve acompanhar, né? Então, qual é o objetivo desse módulo? Exatamente a gente aprender, né, estimular vocês para essa aprendizagem científica. E aí, tudo vai esbarrar exatamente no nome do curso, planejamento. Eu desenvolver um planejamento, né, e aí isso, no cronograma que vocês vão fazer para vocês, é fundamental que vocês façam. Né, independente disso, Maria Clara está perguntando se tem algum modelo. O modelo, eu vou falar aqui quais são os itens que ele deve ter, certo? Mas não precisa ser um modelo engessado. Agora, já o artigo, sim. O artigo, nós vamos ter um modelo padrão, que é o modelo do livro, né, com uma diferença básica. Qual é essa diferença? É que no livro nós não temos o resumo em língua estrangeira, né, mas para o artigo a gente vai precisar. É só isso. O resto é aquela estrutura, aquele número de páginas ali, que eu vou detalhar com cada um deles aí mais na frente. Tá? Então, você vai, a partir disso, né, do que nós vamos ver aqui, dessa revisão, né, você vai desenvolver essa habilidade para entender, né, um documento no que diz respeito a documentos de pesquisa, né, que seria o artigo, a monografia, a dissertação, a tese, relatórios técnicos. Tudo isso tem pequenas adaptações e diferenças entre eles, mas o procedimento para se fazer isso é o mesmo. Né? Não vai ter uma diferença, não vai existir uma diferença básica entre eles. Tá? Ou melhor, desculpe, diferença vai, né? Eu digo, na concepção, não. Tá? Então, em termos gerais, você vai ver como se faz essa redação. É diferente de uma conversa formal, informal. Né? Tem toda uma técnica de como eu devo escrever, né? De quais são os termos que eu devo usar na pesquisa científica. Né? O tempo verbal, né? E não é aquilo, eu quero isso, eu pretendo isso, esqueça o eu, esqueça o nós. É sempre na voz ativa, é sempre impessoal, pretende-se, deseja-se, é como se ninguém soubesse quem é a pessoa. Tire o eu. Não obstante isso, a gente vê muito nas redações dos artigos, as pessoas queremos comprovar, né? Nós não podemos usar essa linguagem, é uma linguagem totalmente informal. Já quando eu vou escrever um livro, e aí um livro quer didático ou quer um livro científico, aí eu posso, a linguagem ela é mais informal, né? Eu posso trazer mais detalhes, as técnicas de citação não obrigatoriamente atendem ao que a norma diz, tá? E também vão existir diferenças entre periódicos. Tem periódicos que cobram normas próprias. Tá? Então, se você quer submeter aquele periódico, você tem que atender aquelas regras. Mas aqui nós vamos atender às normas da ABNT. E aí, no transcorrer aqui da apresentação, a gente vai fazer menção a cada uma delas. Então, esse é o objetivo desse módulo. O objetivo é exatamente despertar, te desmistificar, né, e fazer com que você comece ontem já a trabalhar com isso. Tá? Então, vamos para frente. Primeiramente, o que seria a pesquisa? Tá? Independente do tipo de pesquisa que você vá empreender o seu trabalho, você tem que fazer uma pesquisa. Ah, professor, mas eu não vou para o campo. Mas, independente disso, você precisa da pesquisa. Não, mas eu vou fazer uma revisão sistemática. Isso é pesquisa. Né? Só que não é uma pesquisa de campo, não é um estudo de caso, mas é uma pesquisa. E você tem que saber aonde, não seria nem aonde, é onde, né? Onde encontrar esse material mais apropriado para ti. Né? Então, pesquisar é responder a indagações. Né? Então, eu vou pegar o exemplo do aeroporto aí, né? A questão da pista do Lucas, né? Que vai abordar isso. Acho que é Lucas, né?
A minha memória não é tão boa quanto a da professora Mônica, não, mas a gente grava o nome de alguns. Né? Então, ele está com um problema lá e tenta resolver. O Tiago também tem um problema lá no município, está tentando resolver. Né? O Janderson tem um problema no escritório de contabilidade, então está propondo. Então, a pesquisa ela para por isso, são indagações que permeiam nossa mente ao longo do tempo e que eu procuro meios para responder. Né? E esses meios é através de uma pesquisa, né, bibliográfica sempre, porque eu vou ter que ter o fundamento teórico para isso, mas às vezes eu tenho que fazer ensaios, testes, comprovações, né, para poder comparar aí quantitativa ou qualitativamente, né, esses dados que eu trouxer. Então, trazendo um conceito acadêmico para o que seria pesquisa, é esse que está aí, ó, é um conjunto de procedimentos sistemáticos. Quando eu falo sistemáticos, é porque tem toda uma cadeia, uma sequência a ser seguida, baseados no raciocínio lógico, né, que tem por objeto encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de métodos científicos. Esses métodos, eles já existem, né? Os especialistas aí da área de metodologia, eles já classificam esses métodos de pesquisa e a gente vai apenas adequar o nosso projeto a um desses métodos. Né? Então, o projeto de pesquisa é exatamente o que vai possibilitar que você concretize aquele problema que você está vivenciando e você quer resolver aquele problema, então você vai fazer um projeto que vai te dar os caminhos, que vai sistematizar esses procedimentos, para que, ao final, através de um método científico, você chegue a um resultado. Esse projeto consiste em um conjunto de etapas sistematicamente ordenadas que tem por finalidade detalhar um conjunto de ações a serem executadas para se atingir a finalidade requerida. E aí nós vamos abordar aqui, mas você sabe que o seu projeto, né, a primeira coisa que eu preciso é de um tema. Daí a gente ter feito essa abordagem com cada um de vocês, porque às vezes até na abordagem de um colega, aquele outro que não tem um tema, ele desperta para alguma coisa. Tá? Porque às vezes não vem na mente, não vem na cabeça. Isso é normal, acontece com todos. Né? Comigo já aconteceu também, mas é você ouvindo um colega despertar um assunto e a forma que ele vai abordar, eu acabo, rapaz, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, acaba abrindo um leque de oportunidades e possibilitando que eu possa fazer a mesma coisa. Né? Eu possa também ter essa visão mais sistêmica em relação ao problema. Aí, assim, a gente pode atingir a finalidade requerida, a finalidade desejada, né, que é exatamente essa de você poder ter, como é que eu diria, o seu resultado, né, alcançado. Tá? Bom, quais são os tipos de trabalhos? Né? Toda essa metodologia, ela se aplica a esse universo grande aqui, ó. Trabalho de conclusão de curso, no caso de graduação, monografia de especialização. No nosso caso, pode ser a monografia, como também pode ser o artigo. A grande maioria vai partir para o artigo, primeiro, porque ele tem menos páginas, mas, no entanto, ele tem que ser mais bem elaborado. Né? Ele também tem que ter uma coerência, né? E um poder de síntese bem maior do que a monografia. A monografia, às vezes, dá espaço para o que a gente chama de encher linguiça, né? Mas o artigo não dá espaço para isso. O espaço, muitas vezes, o artigo fica faltando material não, espaço para eu colocar o material. Tem a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, né? E aí, para quem trabalha nessa área acadêmica, vem a publicação científica, né? Que no nosso caso aqui, a gente vai estar com um artigo científico, né? Que eu posso ter um artigo de revisão que também se enquadra nisso. Aí, publicação para eventos, resenha, né? Vocês sabem o que é resenha? A resenha, desculpem, eu passei aqui sem querer. A resenha, ela é muito aplicada na área das ciências humanas e sociais. Né? A resenha é você fazer um resumo crítico. Você vai ler um texto
e vai fazer um resumo crítico àquele texto. Né? A resenha que a gente conhece é uma piada, uma brincadeira, né? Uma pegadinha, que um faz com o outro. Mas, na realidade, é você pegar um texto, analisar aquele texto, né? E fazer uma crítica àquele texto ali. Crítica que pode ser construtiva ou não, né? E o projeto de pesquisa, que vai nortear, também a gente encontra essa possibilidade, porque esse projeto, às vezes, eu posso submeter a uma bolsa de pesquisa, posso submeter a um mestrado, um doutorado, e os relatórios. Independente de você querer seguir uma carreira de pesquisador, né, se você for trabalhar como engenheiro, fazendo relatórios de vistoria, relatórios de obras, esses ensinamentos te ajudam a ter uma coerência nesses relatórios, né? Porque você vai seguir determinados passos sistêmicos que vão te dar um embasamento melhor, o teu relatório vai ser melhor entendido por quem for analisar, teu relatório ele vai ter uma coerência maior do que se você não tiver essas técnicas básicas para isso. Então, esse projeto de pesquisa, primeiro, ele tem que trazer uma originalidade. Aí você pode dizer, professor, o senhor está se contradizendo, porque minutos atrás o senhor falou que não precisava ser original, não inventasse a roda. E agora o senhor está dizendo que tem que ter originalidade? Quando eu falo essa originalidade, é o teu projeto. O tema não precisa ser um tema nunca abordado, não precisa ser um tema que seja inédito. Mas a abordagem que você vai dar tem que ser própria sua. Ela tem que ser original. E eu posso até partir de algo que já existe, mas eu vou trazer o meu jeitão. É o que eu sempre digo, traga o seu jeitão para o projeto, para o artigo. Né? Traga a sua forma de pensar. E não ser o que eu falo também muito de coxa de retalho. Você vai pegar para ler um artigo, é citação, 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 é só citação. Então, eu chamo coxa de retalho, porque é como se pegasse uma ruma de coisa e emendasse um do lado do outro, né? Fica uma verdadeira coxa de retalho mesmo. Né? Então, isso não é trabalho científico. O trabalho científico é você ler, trazer citações e fazer contrapontos a essas citações. Fazer conexão entre a citação de um autor e de outro. Trazer dois autores que têm o mesmo ponto de convergência. Né? E aí você explica aquele ponto de convergência. E traz autores que têm pontos conflitantes. E aí você traz a sua opinião, se você concorda com os que são convergentes ou os que são conflitantes. Tá? Então, isso é dar a sua cara, é dar a sua personalidade ao trabalho científico. Ele tem que ter um rigor científico, porque ele tem que atender às normas, ele tem que atender a metodologia que é científica e que é proposta. Eu coloquei aí elegância. Né? Quando eu falo elegância, é uma coesão, é você ler o artigo e dizer esse artigo está elegante. Ele tem coerência. Tudo combina com tudo. Um cara elegante, uma mulher elegante, o vestido combina com o sapato, combina com o corte de cabelo, com a maquiagem, né? E o homem, o terno, combina a meia do sapato, combina com, sei lá, é uma série de detalhes aí que tem que ser seguidos e traz uma elegância, traz uma harmonia. O teu artigo tem que ter, teu trabalho científico tem que ter isso. E aqui eu botei, atende aos objetivos do edital, da chamada, porque às vezes a gente está submetendo a bolsas, está submetendo a editais que vão trazer, no caso, a bolsa mesmo para o pesquisador, né? Ou então pode trazer até recursos também. O que é esse rigor científico? Tá? Então, a pesquisa, na sua integridade, né? Porque a gente não pode falsear resultados sob pena de até processo mesmo, né? Isso nas áreas médicas, isso é mais acirrado. Na área da técnica, a gente não ousa propor uma metodologia, um caso ou outro ali baseado nisso, mas é de repente eu chegar e dizer, não, essa substância desse medicamento, eu misturei com um outro elemento químico, fiz as análises e falsear aqueles resultados ali, fazendo com que aquela pesquisa deixe de ter a integridade. Tá? Então, de repente, você vai fazer um trabalho em canteiro de obras, né, que você quer mostrar
o atendimento à NR18 e às demais normas. Né? Então, aí você maquina aquele resultado, não aplica os questionários e aplica dados que foram inventados para poder ter uma estatística em relação a isso. Você está falhando com a integridade, né? E isso pode trazer consequências penais para você. Da mesma forma, é a questão do plágio. Né? E aí eu faço um alerta aqui a cada um de vocês, né, para ter muito cuidado com o plágio. Hoje é muito fácil se verificar isso, porque a internet ela não tem limites, né? Então, um trabalho desse de vocês, ele vai para a nuvem, vai para um banco de dados que são pesquisados, né? Os trabalhos, aí vocês podem até pesquisar, se vocês entrarem no Wikiurca, né? Lá vão ter todos os TCCs de graduação e da especialização, né? Não diria todos, né? Mas eu diria uma grande parte, porque alguns nós não tínhamos e-mail digital, e aí acabou sem ter como publicar. Mas, às vezes, você faz uma pesquisa num determinado assunto e vai para um trabalho, uma monografia ou um artigo que foi desenvolvido em uma dessas outras turmas da tecnologia da construção civil. Eu participei do Simpar, fui apresentar, eu participei, organizei ele aqui em 2017, depois disso eu fiquei fazendo parte da comissão. E em 2019, que foi em Salta, eu corrigi alguns artigos que foram submetidos ao Simpar, e quando eu olhando lá, fazendo a correção, e fui olhar as referências, eu vi lá Universidade Regional do Cariri, aquilo me chamou a atenção, né? Era um trabalho de TCC que foi citado por um cara em Minas Gerais. Né? Aí você, como é que esse cara teve acesso? Na internet. Na internet ele pegou aquilo ali e citou o trabalho que me envaideceu muito. Né? Eu comuniquei ao autor, disse, cara, tu tá famoso aí, o teu trabalho foi citado. Né? Então, é muito legal isso. E vocês têm a oportunidade de ter o trabalho de vocês citado aí, Brasil afora. Tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado com a integridade da pesquisa, né? Para que esse resultado não seja maquiado. Tá? E quais são os princípios gerais? Na realidade, não precisa nem a gente dizer. Né? A honestidade ela deve balizar todo ser humano, né? E a gente vê hoje a honestidade como qualidade, mas não é para ser uma qualidade, é para ser um defeito a desonestidade, mas a honestidade é para ser algo intrínseco do ser humano. Todo ser humano era para ser honesto, mas hoje, quando a gente encontra alguém, é motivo de elogio. Né? Mas eu entendo que, na realidade, é obrigação a gente ser honesto, aí vem a reboque aí, a confiabilidade, objetividade, não encher linguiça, não dar um arrudeio enorme para você chegar em Juazeiro, você sai lá por Arajara, chega em Barbalha e volta para Juazeiro, podendo ir direto. Então, não precisa desse arrudeio enorme para dizer algo que, numa frase, você consegue falar. Tem que ser objetivo, imparcial, não se envolver com a temática a ponto de cegar para algumas coisas, né? O cuidado, aí eu colocaria o zelo também, né? No trabalho que você está fazendo, de ler com atenção, de ver se não tem erro de português, se não tem erro de digitação, se as margens estão atendidas ou não, o respeito aos autores citados, de você não se apropriar da fala deles, da escrita deles e dizer que é sua, a veracidade nas informações que você colocar, né? E aí tudo isso vai se resumir na responsabilidade do profissional em fazer esse trabalho. Tenha isso em mente, não só para um trabalho científico, mas na sua vida como um todo, os trabalhos que você vai desenvolver, as propostas técnicas, os orçamentos, né? Dentro, você como empregado ou você como empregador, tenha um tratamento, essas características aí para os seus patrões, os seus superiores, né? Ou então para os seus subordinados, né? Para que eles façam o mesmo porque encontram em você um espelho, né? E não por conta do risco, do medo de perder o emprego. Então, essa elegância científica está exatamente nisso, na forma como você vai tratar o assunto, na clareza que você traz, né, na precisão
de todos os conceitos que você traz ali, na forma da estrutura do teu trabalho, né, o rigor que você faz a divisão, a classificação, né, e a sua argumentação. Aí é aquilo que eu falo, você vê um trabalho elegante, né, o que se chama, na metodologia, de elegância científica. E aí isso passa por isso, definições claras, divisões precisas, argumentação estruturada, né, e não aquela história. O cara começa a falar de uma coisa, ele traz uma citação, né, que diz uma coisa, e quando ele vai falar, é totalmente o contrário da citação, né, sem ele trazer um contraponto, sem ele trazer um argumento dessa divergência. Então, fica um texto conflitante. Ora ele diz uma coisa, ora ele traz uma citação que diz uma coisa, ora ele afirma outra coisa como a verdade absoluta, sem fazer essa devida análise. Né? Então, o trabalho ele vai ter a tua característica quando você traz citações, e aí tem o tópico específico para isso, né, que seria a parte de revisão bibliográfica, né, que você traz essa parte mais central do assunto, da temática, aí você vai para a tua parte mesmo, propriamente dita, onde você vai trazer a sua visão sobre o assunto. E aqui é um esquemazinho bem interessante, né, para a gente entender, isso não é meu, está aqui a fonte, né, e isso é importante, que tudo que você cite, você traga as fontes, né, nas imagens, né, nas fotos, que é uma imagem também, nos gráficos, tudo isso. Se foi você que fez, a fonte é o autor, e o ano que você fez aquilo. Porque, às vezes, uma coleta de dados que você está apresentando, se você já tinha há 2 anos atrás, e você não cita aquilo, às vezes ela pode trazer um resultado totalmente diferente, que não condiz com o teu trabalho, não condiz com a realidade que você está sendo proposto. Então, aquela conversinha inicial que a gente teve, tudo começa com a formulação do problema. Você tem um problema, e aí você fica angustiado com aquilo. Você diz, rapaz, eu tenho que resolver isso, de alguma forma, se for no teu trabalho, se for durante a graduação, ou até na pós mesmo, que você diz, cara, isso aqui, eu queria que fosse diferente. E aí você formula algumas hipóteses. Essas hipóteses, elas vão ser testadas ao longo do trabalho. Né? O teu trabalho é exatamente para verificar se essas hipóteses que você tem, se elas são verdadeiras. Vou tentar dar um exemplo aqui. Vamos supor que você quer medir a resistência do concreto, né? E você acha que se você aplicar um cimento diferenciado, com menos pozolana, você consegue ter uma resistência maior. E aí você mantém o mesmo fator água-cimento. Então, qual é a hipótese que eu trabalho? Quanto maior a relação água-cimento, menor a resistência. Essa é uma hipótese. E aí, durante os ensaios que eu vou fazer com a resistência desse concreto elaborado com cimento, com menos pozolana, né, eu vou verificar se eu aumentar a relação água-cimento, né, se essa resistência vai cair. Porque se de repente ela se mantém, a minha hipótese não foi comprovada. E o meu trabalho está perdido? Não. Apenas a minha conclusão vai ter que ser diferenciada. A sua hipótese ela pode ser comprovada ou não. O que importa é que, na sua conclusão, você seja claro se ela foi comprovada por isso e por aquilo, né? E se ela não foi comprovada, você vai mostrar os motivos que fizeram com que ela não, pelo menos na sua pesquisa, na sua análise, que derrubasse a sua hipótese. Né? Geralmente, 2 hipóteses, não mais do que isso, né? Pode ser uma só, né? A nível de trabalho de especialização, né? Quando a gente vai para o mestrado, para o doutorado, aí o número de hipóteses já é maior, a forma de comprovação dela já é diferente, tá? Mas aí você tem que ter uma hipótese que é aquele pano de fundo, é o que vai fazer com que você não se desvie do teu tema, que você não escreva algo que não cabe naquele título que você apresentou. Né? Muitas vezes, até a temática está pertinente, mas o título que você se propôs, os objetivos que você se propôs, eles não foram alcançados. Aí eu pergunto, para que serve esse projeto? Para não seguir?
Eu vou pagar um arquiteto para fazer um projeto de uma casa, é caríssimo aquele projeto, e na hora eu não passo nada, digo, não, chego para o pedreiro e digo, não, faço o seguinte, eu quero um quarto aqui, outro aqui, risco lá no chão, não serviu de nada. Né? Então, o projeto tem essa finalidade. Com base nessas hipóteses que eu formulei, é que eu vou saber como eu vou coletar esses dados. Eu vou buscar o caminho para a coleta desses dados. Né? Uma vez coletados esses dados, eu preciso analisar. Né? Os dados não vão servir apenas para serem colocados no corpo do artigo, né, sem um devido tratamento. Né? Eles são analisados, né, e dessa análise aí, que a gente chama de apresentação dos resultados e discussão, né, eu vou chegar às conclusões sobre aquele resultado. Tá? Então, isso eu posso fazer mentalmente, vamos dizer assim, dentro do meu projeto, né, para que eu comece a escrever. Né? Mas isso não quer dizer que eu tenho que cumprir tudo isso para começar a escrever. Eu já posso ir escrevendo, né, para e passo, e aí eu vou dizer a minha forma, como é que eu sugiro. Eu sugiro que você esqueça, e eu vou explicar o que é elemento pré-textual, o que é elemento textual, o que é elemento pós-textuais. Esqueça isso por enquanto, foque na introdução, ou melhor, no miolo do seu trabalho, no desenvolvimento do seu trabalho. Então, não comece, eu conheço gente que quer começar um trabalho científico pelo resumo. Como eu vou resumir algo que eu não escrevi ainda, gente? Pelo amor de Deus. Eu oriento alunos aí de tudo que é jeito e o cara chega com um resumo e ele não fez nem a introdução ainda. Eu digo, meu prezado, você resumiu o quê? Né? Se você não escreveu. O resumo é o do teu trabalho, não é o resumo da tua ideia, não. Então, o resumo é a última coisa que a gente faz. Eu não posso fazer o resumo primeiro. Tá? Então, comece com a introdução. Faça uma revisão bibliográfica. Traga uma contextualização do assunto primeiro. Né? Veja o que é que se está falando sobre esse assunto e vá afunilando, saindo do mais geral para o mais específico. Né? Saia de uma visão macro, e aí não precisa você ir lá para o cosmo, né? E depois para as Américas, aí vem para a América do Sul, aí vem para... Não precisa dar esse voo todo, não. Né? Você pode começar no Ceará, pode começar do próprio Juazeiro do Norte, e do Juazeiro do Norte migrar para o bairro que você vai analisar, tá? Então, ou do Crato, né? E vai... porque o pessoal diz que o Crato é um bairro de Juazeiro, né? E apesar de eu morar no Crato, mas não é bairro, não, é cidade mesmo, viu? Então, sai daquele contexto e vai para o ponto específico, tá? Então, você pode começar a escrever antes disso, tá? Então, você começa com essa introdução, vai lendo o teu material, fazendo o fichamento, e aí as ideias vão fluindo, você vai anotando, tá? E, paralelo a isso, eu posso criar... O que é que eu faço? Eu comecei a dizer e parei. Eu tenho uma pasta, um arquivo, melhor dizendo, tem uma pasta, e dentro dessa pasta, arquivos, onde um arquivo do Word eu chamo de introdução. Outro arquivo eu chamo da parte de revisão bibliográfica. Né? O outro arquivo eu chamo da metodologia que eu vou usar, né? Dos resultados de discussão e da conclusão. E também as referências biográficas. Por quê? Eu acho melhor fazer assim. Tem muita gente que deixa para fazer as referências, como ela está no final, fazer ao final. Aí o que é que acontece? No meio do trabalho, você citou lá o autor Marinho 2019. Né? Aí você vai fazer a referência bibliográfica. Aí você olha, Marinho 2019. Aonde foi que eu achei esse infeliz, meu Deus? Aí deixa eu ver se foi aqui. Foi não. Deixa eu ver se foi aqui, foi não. Aí aquilo que eu disse, você vai ler 10 artigos e outra, não é só abrir. Né? Você vai abrir e vai ter que folhear o bistoninho para poder achar essa citação, essa bendita citação. Então, citou alguém, imediatamente, automaticamente, já vai para a referência e já referencia aquele autor. Fora de ordem, fora de padronização, mas deixa ele ali já referenciado. Ou melhor, ele já referenciado. Porque isso vai facilitar a tua vida. No final, eu vou ter tudo já praticamente prontinho. Vou só formatar, organizar, botar nos moldes da norma. É um trabalho menos estressante. Né? Agora, quando eu não tenho essa sistematização, daí né, a questão da sistemática, eu perco muito tempo, porque eu saio recortando trechos de trabalho,
jogando no meu trabalho, né, fazendo essa coxa de retalho, e aí, quando eu vou fazer citação, o que é que acontece? Eu coloco os erros de citação, de referência que o cara lá do outro trabalho fez. Porque eu não sei de onde foi, eu não faço a minha própria referência, então eu copio e colo. Né? E lá tem acesso ao site em 2010. Eu estou fazendo um trabalho em 2020, aí eu, quando estou corrigindo, eu digo, rapaz, eu estou com pena de ti, mas faz 10 anos que tu está fazendo esse trabalho, porque tu fez aqui a consulta em 2010, né? Nós estamos em 2020, tu não terminou esse trabalho ainda, né? Porque ele não se dá ao luxo, ao prazer, ao cuidado, nem de consultar se aquele site ainda está no ar, consultar se aquela fonte ali é verdadeira ou não, porque deixa para a última hora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Acho que não. Então, sim, beleza. Então, vamos para frente. Tá? Então, isso aqui é um esquemazinho que vai trazer exatamente essa sistematização. Aí, então, as pesquisas, quais são as modalidades de pesquisa que a gente tem? Né? Que a metodologia já traz, aí não precisa inventar roda nem nada. Exploratória. O que seria? Por que eu preciso saber disso? Porque eu vou ter que mencionar isso lá no meu trabalho. Quando eu for fazer, eu vou dizer qual foi a metodologia que eu usei, qual foi a modalidade de pesquisa. Né? Então, essa exploratória, né, ela vai partir de um problema, né, a classificação desse problema e a definição. Né? Quais são as definições que envolvem aquele problema. Então, ela vai caracterizar o estágio inicial. Praticamente todas sim, eu posso passar para vocês, viu? Da mesma forma que o material, eu posso passar da mesma forma que eu passei o de perícias para vocês. Tá? Então, toda pesquisa, a rigor, ela tem uma exploração, né? Só que essa exploração ela pode variar, né? Ela pode ter enfoques diferenciais. Tem a teórica, né, que vai trabalhar com apenas generalizações, com leis amplas. Isso aí ele entra mais nos casos dos trabalhos na área de direito, né, nos trabalhos nas áreas médicas, né, que aí eu vou trabalhar mais com a parte bem teórica mesmo, onde eu vou fazer como é que eu diria, uma busca, né, no que a teoria diz, o que ela comprova. E a gente sabe que, independente disso, eu também tenho que buscar uma pesquisa teórica para fazer o meu referencial teórico ou a minha revisão bibliográfica que dá no mesmo. Né? E a aplicada, que seriam os estudos de caso, nem todos os tipos de artigo vão trabalhar com uma pesquisa aplicada. Quer uma aplicação de um questionário, quer uma sistematização de uma entrevista, né? Quer ensaios. Né? Alguns já tivemos casos de pessoas que trabalharam com ensaios, né? Que fizeram comparação de elementos, então está aplicando isso em alguma coisa. Tá? Então você tem que ver aonde a tua temática vai se enquadrar aí, para que você possa, resumidamente, colocar isso na tua metodologia. Aí eu já abordei um pouco disso, né, que vai para pesquisa de campo, experimental e a bibliográfica. Tá? A de campo, ela se torna a menos onde há a menor probabilidade de você fugir do assunto. Mas é uma das que dá mais trabalho, né? Porque você tem que ir ao campo. É aquelas que dá um brilho nos olhos do avaliador, porque ele sabe que você colocou a mão na massa. Né? Então, essas aí são mais interessantes, mas não desmerecem as outras técnicas, só que as outras, elas precisam trazer diferencial, né, que justifique a sua aplicação. Tá? Então, aqui no caso da pesquisa de campo, você vai fazer análise, estudos, né, e as relações entre elas. A experimental, o nome já diz, né, você aí é mais na área médica, né, pode ser na nossa área mesmo, eu não vi aplicação ainda nenhuma vez da experimental, mas é um experimento, né, onde você vai propor, né, mudanças, né, interferências nos fatos, né, nas leis naturais. Tá? Então, para explicar o que ocorreu com um determinado fenômeno.
Então, é aquela história que eu falei lá da relação água-cimento, um cimento com mais pozolana ou não. Tá? Então, se de repente eu faço um experimento dessa natureza, eu teria uma pesquisa experimental. Se eu vou no campo para pesquisar, para colher dados e tratar esses dados, aí eu repito, quer visual, quer através de aplicação de relatório, de questionários, né, de entrevistas, eu tenho a pesquisa de campo. E a bibliográfica, apesar de muita gente correr para ela, é a que eu acho a mais difícil de todas. Sabe por quê? Porque você muitas vezes diz assim, não, vou para uma bibliográfica porque eu acho isso nos livros, não preciso sair de casa. Mas aí o rigor do avaliador na pesquisa bibliográfica é muito maior. Porque senão vai ficar isso que eu te disse, coxa de retalho. Uma pesquisa bibliográfica não é você pegar uma ruma de opinião de uma ruma de gente e jogar no teu trabalho e dizer que você fez uma pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa bibliográfica ela precisa ter um marco temporal. Ela precisa ser buscada em periódicos renomados. Elas têm que trazer a mesma abordagem. Aí vem a sistematização, a pesquisa bibliográfica sistemática. Eu ver quais são os artigos, as quantidades de artigos nos últimos 5 anos, nos periódicos de impacto que abordam aquele assunto, trazer as diversas temáticas sobre aquele assunto, né, e trazer uma discussão, porque muita gente diz, se eu trabalho com a revisão bibliográfica, não tem discussão dos resultados. Claro que tem. Não precisa você abrir o campo de discussão dos resultados, mas você precisa discutir aquilo que você pesquisou. Você precisa trazer o teu ponto de vista, fazer as análises necessárias com base em cima de tudo que você pesquisou. Então, eu, particularmente, isso aí varia de pessoa para pessoa, mas eu acho a bibliográfica mais difícil de todas. Até para que você tenha um artigo aprovado num periódico, através de uma pesquisa bibliográfica, teu trabalho tem que ser impecável. Senão, as revistas não aprovam. Já uma pesquisa de campo, uma experimental, muitas vezes é uma novidade. Muitas vezes você traz algo que um pesquisador ainda não trouxe, isso é uma curiosidade, a banca que está avaliando, ela diz, rapaz, legal, gostei desse ponto de vista aqui, eu não sabia que se fizesse isso assim, assado, o cara fez, comprovou, botou lá modificou diversas vezes e trouxe os resultados. Isso traz um brilho nos olhos maior de quem está avaliando. Repito, não estou desmerecendo a pesquisa bibliográfica. O que eu estou dizendo é que ela também traz brilho no olho do avaliador, mas aí ela tem que atender um rigor muito maior. Tá? Então, não queira fugir, ou melhor, não queira encontrar a melhor alternativa na pesquisa bibliográfica, porque ela é a que vai demandar um conhecimento maior de como você fazer toda essa pesquisa. E aí eu tenho as pesquisas quantitativas, eu não vou entrar nesse detalhe, apenas para explicar, e é muito simples, quantitativa fala nas quantidades, então, quantidade, eu preciso ver toda a análise estatística, moda, mediana, desvio padrão, coeficientes de variação, distribuição T-de-Stude, analisar isso na curva normal, ver se tem outline, se não tem outline, e não é jogar os dados e se definir. Encontrei, tá aqui os dados, às vezes, e outra, até a quantidade de dados, ela tem que atender um certo critério, porque certa vez eu fui analisar um trabalho que a pessoa se propunha a apresentar os problemas em obras verticais no Cariri e analisou apenas uma obra. Como é que eu vou trazer problemas de obras verticais? Isso é um estudo de caso. Ela está analisando aquela própria obra dela ali, dele, senão entrega a pessoa. E aí o que é que aconteceu? Teve que o trabalho ser refeito. Eu vou perder tudo? Eu disse, não, você não vai perder tudo. A sua pesquisa aqui, você aproveita o que fez, a sua revisão, você vai ter que mudar a concepção, porque aqui não é uma pesquisa quantitativa. Esses dados que você está trazendo não podem, não conseguem repercutir e trazer um resultado analisável, porque é dados de uma visão só. Apenas aquela construtora está apresentando isso. Se, de repente, os critérios são ruins, eu não posso replicar isso para o universo Juazeiro do Norte,
porque você não comparou com outras. Isso daqui só vai servir para a tua obra específica. Aí sim, serve para você fazer o seu planejamento, a sua análise e saber por que é que vocês estão tendo esses problemas construtivos. Mas dizer que toda obra está acontecendo mesmo, independente que seja a mesma construtora ou não, você só analisou uma. Não, mas eu não tive acesso às outras. Aí eu digo, então não pode ser um estudo comparativo. Né? Você tem um estudo de caso. Já a qualitativa vai medir qualidade, né? Critérios que não são mensuráveis. Né? Às vezes, aí no caso de uma entrevista, que eu quero saber a opinião das pessoas e tudo, né? Não tem como eu dar um peso, a não ser que eu faça uma tabela de peso, e aí eu tenho que, esses pesos eu tenho que explicar isso detalhadamente, né? Mas a pesquisa qualitativa, ela vai mais descrever as qualidades que eu encontrei no objeto da investigação. Então, um resumo dessas etapas, a gente podia dizer, eu gosto muito de resumo, de sistematizar essas ideias, de gráficos, de diagramas, porque a gente que é da área de exatas, a gente consegue entender melhor os passos, né? A gente não é... Eu é porque tenho um pouco do conhecimento, eu tive que desenvolver esse lado das ciências sociais, da sociologia, da filosofia, né? Mas é sempre com racionalidade e não muito com aquela viagem que os caras fazem lá, né? Mas cada um dentro do seu quadrado, né? Eu estou no retângulo, eu não estou no quadrado, não. Mas escolher o tema, a revisão dessa literatura, por isso que a gente começou conversando com o tema de vocês, né? E aí eu dei a ideia de vocês já irem lendo sobre esse assunto, né? Já irem escolhendo material sobre esse assunto, a justificativa que ela tem intrinsecamente uma relação com o tema. Quando eu escolho um tema, né, e a forma de abordagem, eu estou justificando por que eu escolhi aquilo. Né? O Lucas Paulo, né? É Lucas Paulo. Ele falou da justificativa, a questão lá do aeroporto. Né? Já outros falaram do seu ambiente de trabalho e justificaram isso. Mas na hora de colocar a justificativa no papel, se engancha. Né? Então eu digo, cara, tu grava e depois tu lê o que gravou e anota ali, ouve o que gravou e reduz a termo. Né? Porque você não consegue encaixar o que seria essa justificativa. Muitas vezes é o que te leva, o que te motivou aquele trabalho. Formula o problema, né? Esse é o mote principal, é o problema que você quer resolver. Aí vem para os objetivos. Esses objetivos vão ser estudados à luz de uma metodologia. Essa metodologia vai te dar todos os passos para você coletar os dados, e esses dados não precisam, como nós vimos, ser no campo, né? Pode ser através da revisão bibliográfica, mas são dados de pesquisa. Se essa pesquisa for quantitativa ou qualitativa, você precisa tabular esses dados, né? E aí colocar... Às vezes eu vejo pessoas que fazem um trabalho assim exaustivo no campo, muitos dados. Aí apresenta uma tabela com 20 dados, 20 características, mas não apresenta um gráfico. Né? Então, aprenda a explorar esses dados. Faça gráficos, né? Faça gráficos diversos com curvas mostrando a tendência delas, ou através de comparativos entre elementos desses gráficos, para que você possa comparar e, na tua discussão, você poder ter elementos para trazer esse diferencial. Então, essa tabulação de dados ela é fundamental para quem vai trabalhar com uma pesquisa quantitativa. E não se limite, como eu falei, a trazer uma tabelinha com os dados. Muitas vezes, o cara nem traz isso, ele só faz dizer, foram visitadas 30 obras, né, e encontrei os seguintes problemas. Mas ele perde a oportunidade de tornar o trabalho dele mais científico, né, de ter um elemento para discussão mais ponderado, porque quando você tem um gráfico, você consegue comparar. E através desse gráfico aí, você pode pegar o que a literatura diz e confrontar com o que você encontrou. Isso é discutir resultados. Discutir resultados não é você ler o gráfico e dizer, com um mês eu vou ter 20 pessoas, com 2 meses eu vou ter 40, com 3 meses vai cair para 30. Ou seja, para ler o gráfico, todo mundo lê.
você tem que dizer por que é que no primeiro mês, segundo e terceiro cresceu, e a partir do quarto diminuiu. Aí você traz essa discussão. Né? Você não fez a pesquisa, você não foi em campo, então você sabe por que está acontecendo essas alterações. Não é só repetir o que está no gráfico. Isso não é discussão, isso é descrição. E, por fim, você chega a uma conclusão baseada nessa análise dos seus resultados, que, por conseguinte, foram extraídas de uma tabulação dos seus dados, que foram coletados ou em campo, ou através de uma referência bibliográfica, que atenderam a uma metodologia previamente definida. Essa metodologia ela está exatamente atendendo todos os objetivos específicos, que, por fim, são os meios que levam ao objetivo geral, né, que foi formulado através do problema, que justifica a aplicação do teu trabalho, que você pesquisou na literatura e que fez com que você escolhesse aquele tema, né, como o elemento da tua pesquisa fundamental. Então, é uma sequência. Se você seguir isso daí, você não foge. Você não tem muita dificuldade. Tá? E, claro, todo trabalho desse aí vai trazer um pouco de problema, de trabalho, né? Aí é o que eu digo para os meus alunos. Eu digo, se não desse trabalho, não era trabalho. Por isso que o nome é trabalho, porque dá trabalho. Mas também é muito gratificante quando a gente conclui, quando a gente vê, né, quando a gente vê aquele resultado ali, tudo, a elegância do nosso artigo, e sem falar quando há a aprovação através de publicações aí é que os olhos da gente brilham mesmo. É uma, não diria vaidade, né, mas é um momento que você tem que se envaidecer mesmo, né, mas com o pé no chão, saber que você conseguiu aquilo, mas você não é melhor do que ninguém. Né, outras pessoas, o próprio avaliador é melhor do que tu, porque ele está te avaliando. Então, não queira ser a última tampa, a última Coca-Cola do deserto, não, porque eu teve um artigo publicado, A1, B1, porque os caras da medicina, da química, eu estou lá na química agora e eu fico só olhando lá. Os professores lá, os caras têm, a meta são 40 artigos por ano, publicado em revista internacional. Eu estou longe de ter isso aí no meu currículo todo, né? Quanto mais 40 no ano. Mas os caras pegaram as técnicas e outra, né? Não estou aqui mostrando que é fácil para eles. Eu estou dizendo que para nós é um pouco mais difícil, porque ali um dado, eles pegam ali os dados, fazem uma pesquisa, vamos supor, peguei lá uma determinada folha, né? Tirei um extrato daquela folha e daquilo ali eu vou aplicar no rato, misturar com outras substâncias. Com aqueles dados eu consigo produzir 10, 15 artigos. Fazendo experimentos diferentes. No nosso caso, não tem como a gente fazer muito isso, mas isso também não é desculpa para não produzir. Né? Então, isso dá uma vaidade, enche os olhos da gente, e é bem legal quando a gente pega o gosto por fazer a pesquisa científica. Então, aqui eu trouxe só um detalhezinho para a gente. Eu gosto muito das ideias da gente não ter aquele de imagens, né? Porque a imagem ela fixa na cabeça da gente. E não é aquela ruma de coisa para ler, e vocês cansam a vista aí, perdem o interesse, né? Mas da gente refletir. Né? E aí foi a nossa conversa inicial. Eu não tenho ideia, não consigo falar sobre nada. Né? Eu não sei o que é que eu vou abordar. Né? Eu não sei onde é que eu vou achar material para isso. Eu não conheço ninguém que me permita entrar nas obras, eu não conheço os construtores, como é que eu vou fazer uma pesquisa de obra? Para mim está tudo funcionando, eu não consigo enxergar que tenha problema na construção civil. O que é que eu faço? Vou trancar o curso, não vou fazer isso mais não. Né? Mas aí você não deve pensar dessa forma. Escolha. Por isso que eu comecei, tudo tem uma explicação. Né? E eu gosto sempre de trazer luz aos fatos. É por isso que a gente foi mostrar todas as disciplinas do curso, para relembrar isso em vocês e fazer com que surgisse uma ideia, né, com base, né, na necessidade ou na experiência de vocês. Vocês podem, aqui até coloquei, solicite sugestões de um professor, de outros professores, né, pergunte aonde você trabalha, veja os problemas de um colega da sua área, né, coisas que, pelo que eu senti aqui, vocês já superaram isso. Né? Não tem ninguém, talvez tenha alguém que, eu vejo alguns que comentaram, não tenho nada ainda, mas vou falar sobre isso. Já tem. Se já sabe o que vai falar, já tem. Agora é só focar.
só saber qual é o tipo de abordagem. Tá? Então, não tenha pensamento negativo ou pessimista. Problemas, eles beiram as nossas áreas de atuação todos os dias. Pegue um que você seja mensurável, né, que você tenha acesso às informações e procure desenvolver. Tá? Então, você vai responder perguntas como o que, por quê, como, quando, com quem. Eu preciso ter essa definição, essa amarração, né, do meu problema para saber o ponto de partida. Né? Então, o problema inicial seria o quê? Por que isso está acontecendo? Como isso acontece? A partir de quando? Aí é o que a gente chama de lapso temporal. Né? Eu vou falar, por exemplo, análise do valor por metro quadrado dos imóveis verticais dos apartamentos em Juazeiro do Norte. Sim, de que período? Desde que foi feito o primeiro prédio em Juazeiro até hoje, tu tem essas informações? Não tem. Então, pega um lapso temporal dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos, né, desde que você tenha acesso a essas informações. Né? E com quê? Com quê? Aí a pesquisa de campo, é experimental, é a referência bibliográfica, né? São perguntas que te ajudam a fechar, né, o contexto desse trabalho que você se propõe a fazer. E o que está rodeado aí de problemas, não seriam problemas, né, de alternativas, até digo alternativas, que vão abrir tua mente. Né? Produzir um novo conhecimento, bom, se você tem essa capacidade, legal, a gente dá todo apoio, e eu não duvido não, viu? Eu sei que já saiu ideias assim fantásticas das turmas, tanto de graduação como de pós-graduação. Eu vou desenvolver um novo método. Né? Também não vejo problema. Se você tem expertise material para isso, vou desenvolver uma nova tecnologia, vou desenvolver um novo produto, vou desenvolver um novo processo, vou melhorar um produto ou processo. Esse vermelhinho ele se encaixa mais na maioria dos trabalhos. Né? A gente melhorar o que já existe. Né? Mas nada impede que a gente desenvolva. Né? Deixa eu ver se eu lembro algum exemplo aí que foi dado hoje aqui, que vai desenvolver exatamente um processo. Vários. Né? Nayede falou que está querendo ver a questão dos canteiros de obra pública, né? De obras rodoviárias, melhor dizendo, né? E ver uma forma de melhor gerenciar isso. Então, posso criar um processo de gerenciamento para isso. Já o Tiago vê a questão dos aditivos em obras, né, a análise de tudo isso, ele pode criar um fluxograma, um processo para analisar todos os orçamentos que são licitados no município, né, fazer um checklist. Então, também a gente pode desenvolver um processo em relação a isso. Desenvolver um produto já é um pouco mais complicado, mas não é impossível. Uma tecnologia também é um pouco mais complicado. Um novo método também é um pouco mais complicado. Né? E produzir um novo conhecimento, não. Porque todo artigo de vocês vai trazer um conhecimento novo. Né? Porque, aí eu repito, não é a originalidade do tema, mas a originalidade da abordagem que você deu. E nessa abordagem, você pode produzir um novo conhecimento. Você pode trazer uma abordagem que ninguém ainda despertou para ela. Aí você foi lá, humildezinho, e conseguiu despertar esse novo conhecimento. Já o porquê responde algumas perguntas. Né? Vai gerar um novo conhecimento? Esbarra lá no quê? Vai agregar algo novo àquilo que já existe? É importante para o meio empresarial? É importante para a minha empresa? É importante para o meu local de trabalho? Né? É uma inovação, o pessoal que vai trabalhar, os arquitetos aí, as arquitetas que vão trabalhar com sustentabilidade, né, elas podem trazer uma inovação, uma aplicação diferenciada de algo que já existe. Aí eu apliquei de uma forma diferente, eu trouxe uma inovação. É um diferencial competitivo, isso aqui tem como competir no mercado, pode derrubar as telhas fotovoltaicas, elas que produzem energia, será que com o tempo elas vão derrubar o mercado, vão ser competitivas em relação às telhas cerâmicas, as telhas de fibrocimento? Né? Então, são
diferenciais que você talvez não consiga responder agora, porque você está trazendo esse diferencial, mas você pode instigar, né, essa pesquisa futura, quando esse mercado, esse material já estiver no mercado, já tiver elementos para ser comparado e etc. Ou se ele é importante para o meio acadêmico, né, a nível de pesquisa mesmo acadêmica. Né? Então, às vezes eu tenho um trabalho que ele não tem uma aplicação prática em produto, em tecnologia, mas ele tem aplicação prática, né, para o conhecimento, né, uma revisão sistemática. Quando eu for estudar um determinado assunto, eu já vou buscar naquele trabalho quais são os autores que abordam aquela temática. Alguém já fez isso para mim e facilita o meu trabalho. Então, nada é perdido. Né? Trabalho, no final, um artigo desse, você vai ter essa oportunidade de trazer algo novo. E o como? Né? Como é que eu pretendo obter esse resultado? Aí vem a metodologia. Né? Pretendo obter os dados e informações, aplicando questionário, fazendo coleta em campo. Né? Serão os procedimentos etapa por etapa. Aí vem tudo que vai montar a tua metodologia. Encontrar e determinar o método de pesquisa, utilizar um método aplicado em pesquisa semelhante, aí vem, não invente a roda, né? Se alguém já utilizou aquilo, você pode usar daquilo, você pode citar a metodologia de outra pessoa, você não pode se apropriar daquela metodologia, mas citar a metodologia de outras pessoas, adaptar a metodologia daquele autor para o seu caso concreto, é possível e é tranquilo de se fazer. Mas você tem que citar o cara, dizer que adaptou a metodologia dele, dizer aonde você mudou, qual o objetivo que você fez aquilo, qual era a pretensão que você tinha em relação àquilo, e analisar os seus resultados com essa alteração, né, que tem os dados dele para comparar. Tá? Então, são fontes, são detalhes que se amarram, que se interrelacionam, né, que a gente, se seguir esses detalhezinhos, a gente não se perde. Aí o problema, vou falar muito rápido disso, porque eu também já abordei isso com vocês. Né? É sempre uma pergunta, né? Ele tem que ter essa delimitação, que eu falei para vocês, do tempo e do espaço. Né? Se eu vou abordar Juazeiro do Norte, se eu vou abordar um bairro específico, porque vamos supor que você diga, eu vou estudar as manifestações patológicas nos imóveis financiados com recursos do programa Minha Casa Minha Vida em Juazeiro do Norte. Desde que foi criado o programa Minha Casa Minha Vida? Não, professor, é só desse ano. Então você vai ter que ter aqui uma dimensão, né, delimitar isso no espaço, ou melhor, no tempo. O tempo é no ano de 2019, ou então durante a pandemia. Né? É possível? Né? Se você tiver acesso a esses dados, mas você vai pegar as manifestações patológicas, você tem como entrar em todos os imóveis que foram financiados. Não, eu só vou escolher ali um conjunto que tem lá no, sei lá no bairro São José, composto de 30 casas. Então, dá limite que é no bairro São José. Porque quem vai ler o teu trabalho, ele precisa saber qual é o recorte que você deu a esse trabalho. Isso não precisa ser no tema, não, do título, não, viu? Às vezes eu vejo o título que é assim, estudo das manifestações patológicas na cidade de Juazeiro do Norte, pegando o bairro São José, durante o período de 2015 a 2020. Isso aí você vai estar lá na tua delimitação do problema. Né? O seu título ele tem que ser enxuto, né? Para trazer despertar o interesse do leitor. Né? E no teu resumo, você traz esse recorte temporal. Porque quando eu vou analisar algum trabalho para pesquisar, eu olho o resumo. Se eu ver no resumo, ele está dizendo ali, em linhas gerais, o que é que ele está fazendo. Se eu ver que atende ao meu objeto de pesquisa, eu vou ler o trabalho. Se eu olho, não, esse cara está dando outra abordagem. Eu não vou perder tempo olhando aquele trabalho ali, porque ele não vai me servir nesse sentido da minha pesquisa. Tá? Então, você precisa delimitar no tempo e do espaço. Ter clareza. Não vá para Juazeiro, saindo do Crato, indo para o Arajara, que você vai dar um balão desgraçado. A não ser que você queira ir lá para o Caldas, né? Mas, se não, vá direto pela rodovia Padre Cícero. Ser preciso.
né, para dar uma resposta, né, quanto é 1 mais 1. Não, se eu pegar aqui a teoria dos conjuntos e for fazer uma interseção entre os conjuntos, 1 mais 1 pode dar 5, mas se eu for para a integral tripla, eu posso encontrar 2. Seja preciso, diga o que é que você quer e não trabalhe no campo das especulações. Né? E apresentar referências empíricas, né, que tragam essa formulação, que sustentem a formulação desse teu problema. E eu vou encerrar com esse tema de formular o problema. Tem 1 ou mais 2 lâminas sobre isso. Tá? Então, como formular esse problema? Aqui eu trago mais a miúde, né, que seria a complexidade da questão. Então, não é tão simples assim. Né? Para alguns é simples, porque a gente vivencia isso. Mas de outros que não vivenciam, talvez formular um problema seja uma dificuldade. Tá? Mas não há como deixar de reconhecer, né, que é fundamental você partir desse problema. Aí o que é que o autor diz aqui? Por se vincular estreitamente ao processo criativo, a formulação de problemas não se faz mediante a observação de procedimentos rígidos e sistemáticos. No entanto, existem algumas condições que facilitam essa tarefa. Que condições são essas? Imersão sistemática no objeto. É você ir para dentro do que está causando aquele problema. Vá para dentro, faça uma imersão, tente ver por que aquilo está acontecendo. Buscar literatura que está discutindo algo parecido com aquilo no campo de estudo. Isso vai te ajudar bastante em você formular esse problema para poder você não fugir da sua temática. Ele deve ser formulado como uma pergunta. Né? O problema é sempre uma pergunta. Essa é a maneira mais fácil, mais direta de você formular o seu problema. Seja o exemplo, aqui ele dá o exemplo de uma pesquisa sobre o divórcio. Se alguém disser que vai pesquisar o problema do divórcio, ele não está dizendo nada. Que abordagem você vai dar nisso? Mas se ele propuser que fatores provocam o divórcio? Ou quais as características das pessoas que se divorciam? Ele já tem elementos aí para ir para campo fazer uma pesquisa. E esse problema tem que ser claro e preciso. Aí eu já abordei sobre isso. Então, geralmente, quem está iniciando na pesquisa fica com essa dúvida. Mas esses problemas eles não podem ser propostos para pesquisa num campo muito aberto. Né? Tem que haver uma clareza e uma precisão. E o problema deve ser empírico, que foi aquela última qualidade que nós colocamos. O que é isso? Suscetível de solução. Se eu tenho um problema que ele não se repete, né, que ele não tem como ser solucionado, eu não vou conseguir elementos para isso. Então, para que eu formule de uma forma adequada o problema, é preciso eu conhecer todas as nuances que envolvem esse problema. Caso contrário, eu vou estar eivado aí de problemas, de vícios, que não vão permitir que eu tenha técnicas de pesquisa para isso. A Iane perguntou alguma coisa? Deixa eu ver aqui, porque eu vi rapidamente no chat. É uma delimitação, né? Você está só pontuando, né? Que de fato é a questão da delimitação. De fato, eu tenho que delimitar esse problema, porque se eu não delimitar, aí vai para aquele campo aberto que eu não consigo chegar a conclusão nenhuma. Eu acho que esse é o fim de hoje. Ele deve ser delimitado a uma dimensão viável. Não adianta eu querer estudar, como eu citei lá, né? Todas as manifestações patológicas dos imóveis financiados desde a criação do programa Minha Casa Minha Vida. Mas é possível eu analisar a de um conjunto específico. Eu moro nesse conjunto, conheço muitas pessoas lá, sei o problema, conheço o líder comunitário, posso ter acesso a um número, não precisa eu ter acesso a todas as casas, mas eu posso ter um número suficiente de imóveis que eu entro para ter uma amostragem e, em cima dela, eu analisar todos os pontos que eu quero investigar, né, para resolver aquele problema. Ele tem uma dimensão viável. Não adianta eu querer abraçar o mundo com as pernas, porque eu não vou conseguir resolver, não vou conseguir
chegar a um consenso. E amanhã a gente vai ver que isso vai figurar no campo dos objetivos. Muitas vezes eu pego um projeto que o cara bota lá 5, 6, 7 objetivos específicos. Né? Muitas vezes eu reduzo aqueles 7 a 3 ou 4, sem perder nada do que ele quer. Só que, às vezes, 2 se coincidem, a gente apenas funde aqueles objetivos, né? E às vezes diz, meu amigo, esse aqui você esqueça, que isso aqui você não vai ter tempo hábil para isso. E ele é irrelevante, deixa isso de lado. Os específicos são os meios que levam a você a alcançar o objetivo geral. Então, ele tem que ter uma relação. Tá? Amanhã a gente vai abordar sobre isso. Eu acho que só encerramos nessa daqui, que é a relação entre o problema, né, a pergunta que é gerada por esse problema, e a hipótese. A hipótese até já a gente abordou já hoje, né, que ela necessariamente não é necessário, melhor dizendo, né, que seja alcançada, né, que ela seja comprovada, ela pode ser refutada, mas aí eu preciso esclarecer isso. Né? Então, é a pergunta respondida de forma afirmativa, eu vou e digo, né, eu digo que não, os imóveis, como eu estou abordando esse tema, né, os imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, eles têm muita incidência de manifestações patológicas, porque não há um controle de qualidade pela empresa, já que são uma quantidade muito grande de imóveis. Né? Será que é essa a causa? Essa é uma hipótese. Eu vou a campo investigar. Aí no campo eu pergunto, olha, havia fiscalização, né? Havia engenheiros diariamente na obra, existia alguém na qualidade, como é que era feito esses materiais? E aí eu testo essa hipótese, se ela é real ou não. É a suposição que se faz para explicar o que se desconhece. Então, o problema vai gerar hipóteses, e as hipóteses eu tenho alternativas para entender se essas vão se comprovar ou não. Tá?